galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê mais uma vez. Antes de falar sobre o tema, quero abrir o vídeo de hoje comentando sobre algumas notícias sobre o desgoverno. Com o Brasil voltando à normalidade, as confusões da turminha da carreta furacão voltam à tona. Eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas que saíram nas últimas horas e nos últimos dias. Depois, quero falar rapidamente sobre aquelas coisas ainda ligadas a Brasília, porque no seio petista já começam a surgir mais divergências sobre uma CPI. Será que vale realmente a pena, sim ou não? O filho do Disseu tá falando para ir com calma. Também serão algumas notícias aí sobre Bolsonaro mais especificamente. Enfim, quero comentar sobre isso com vocês, mais algumas coisinhas sobre Brasília. E aí entramos no nosso dossiê de hoje e acredite se quiser, a esquerda segue rachada. Na verdade, essa participação aí dos picanheiros lá em Davos tá rendendo bastante aí nas redes sociais. Diversas críticas interessantes por parte da esquerda, eu quero mostrar para vocês. Inclusive, várias teorias que se a turma da direita falasse, iam falar no passado, vocês são malucos. Quem já viu isso daí? E agora quem faz as acusações é a própria turma da esquerda. Mas, se a gente fosse falar apenas de Davos, obviamente seria muito limitado. Acho umas matérias interessantes, poucas, mas que eu acho que junta uma parte da história não tão antiga com os eventos atuais e vem mostrando o que é que vem se tornando a esquerda brasileira. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar sobre isso, algumas coisas que o desgoverno tá tentando fazer. E hoje, se der tempo, não sei se vai dar, comentaremos sobre as americanas, porque o terceiro tema tem muita coisa mesmo pra gente comentar. Começa em Davos, pararemos falando de questões sindicais, inclusive algumas coisas que envolvem aí jornalismos, né, proteção a jornalistas, observatório, enfim, tem muita coisa. Mas vejam só, olha quem voltou aos noticiários. Daniela do Vaguinho contratou assessores da prefeitura do marido para a eleição. Essa querida ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, contratou 5 assessores da prefeitura de Belford Roxo, cidade governada pelo marido, para trabalharem em sua campanha. Sem nada estranho por aqui. Não, o cara trabalha na prefeitura, mas ela contratou para trabalhar na campanha dela. Segue o jogo, segue o baile. Mas não para por aí. A Daniela tá demais. Ministra do Turismo de Lula gastou 1 milhão do fundão em gráficas que não funcionam no endereço cadastrado. Gastou só um pouquinho, 1 milhão. É uma pique. Não sei por que a imprensa fica pegando no pé, né? A coluna esteve nos endereços das gráficas e apurou que as empresas onde a ministra gastou 1 milhão e 90 mil ali, aproximadamente, nunca existiram nos locais. Não é que já teve lá em determinado momento, aí fechou, não, mudamos, estamos em novo endereço, né? Tinha a plaquinha. Não, nunca existiram nos locais. É o governo começando com o pé direito. Com o pé direito. Opa, apertei o botão de voltar. Pra você ver realmente, ó, o pé direito, Alckmin, o profeta, voltando à cena, envolvido no escândalo que derrubou o Palocci, é nomeado assessor de Lula. O Planalto nomeou como assessor de Lula o ex-gerente da Caixa, envolvido no escândalo que culminou com a queda do Palocci no governo em 2006. Turma do bem, toda de volta. Realmente assim, né? A única coisa que não está aparecendo até agora são as promessas da campanha, o imposto de renda, a gente vai falar sobre isso hoje. Vou achar o que a esquerda anda falando. A esquerda tá com raiva da Haddad, viu? Fala do salário mínimo. Aqui também, né? Promessas de campanha não só não estão vindo, como as que estão aparecendo se contradizem ao que foi dito. Sob Lula, Brasil deixa aliança patrocinada por países ultraconservadores. Qual aliança? A aliança contra meu corpo, minhas regras. Falaram tanto. Não, porque o Dilma, né? Meu Deus, é um homem santo. Mais do que isso. Nova ministra da Saúde, ela revogou uma portaria do Pazuello sobre o meu corpo, minhas regras. Sabe o que essa portaria dizia? A medida previa que a comunicação à autoridade policial era obrigatória e deveria ser feita pelo médico. Porque pensa o seguinte, legalmente, quando
a mãe corre risco de vida quando é anencéfalo ou quando a mulher é violentada nessas condições, você pode realizar, segundo a lei. Quando a gente pega a questão de violência contra a mulher, você tem que realmente falar, cara, olha o que aconteceu comigo. Pelo que eu, assim, por alto, de orelha, você não precisa passar por uma perícia, né? Um exame de corpo de delitos para você poder fazer. Você vai lá e fala. Só que você vai chegar no médico e falar, ó, eu tô fazendo, eu fui violentado, tudo mais. Ah, foi? Então você fala. Porque aí o médico, ele vai contar pra polícia. E a polícia vai tentar investigar o caso. Porque não pode deixar um criminoso à solta. Simples assim. Simples assim. Que é pra garantir que realmente é um caso que envolve um crime. E se é um crime, a polícia tem que ser notificada. Como assim? Ah, a pessoa foi violentada, né? Ou a pessoa tá solta andando por aí, você não vai contar pra polícia? Isso também é pra evitar que alguém, né? Alguém tente tirar proveito da situação pra tomar esse tipo de ação. Mas o governo, o desgoverno, tá aí, né? Porque eles são baseados e pautados na ciência. Continuando. Dilma desiste de viagem no Brasil e o primeiro destino será a Argentina. Brasil, em último lugar. Brasil abaixo de tudo, Foro de São Paulo acima de todos. Equipe do presidente cogitava visitas à Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, mas os planos foram abortados, porque tem gente muito mais importante. Em Buenos Aires, Lula planeja reuniões com Maduro e presidente de Cuba. Perder tempo com o Brasil? Ver o brasileiro? Ir lá em Feira de Santana, na minha cidade natal, fazer o quê? No Feiraguai? Comer espeitinho. Se bem que agora em feira tem espeitinho com a carne folheada a ouro. Igual no Catar. Brinca com Feira de Santana. Aí é capaz de ir, né? Picanheiro adora uma coisa dessa. Mas deixar de ver o Maduro. Deixar de ver o presidente de Cuba pra passear pelo Brasil. Para! O Brasil em último lugar. Brasil abaixo de tudo. Foro de São Paulo acima de todos. Vamos continuar. Vamos continuar, tem muita coisa, tem que acelerar. Bolsonaro divide aliados. Por quê? A maioria dos petistas defende a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Eu acho que todos, não é a maioria, acho que todos. Seja por sua pregação contra as instituições, seja por incentivar a rejeição do resultado do pleito, seja por algum envolvimento nos ataques do dia 8. Agora, porém, existem dúvidas sobre a prisão do ex-presidente, né? E se isso seria a melhor das estratégias. Para alguns aliados do Dilma, não é. O raciocínio é o mesmo desenvolvido por aliados de Bolsonaro, inclusive pelo seu filho 01, o Flávio Bolsonaro, que prender Bolsonaro meio que ia tornar ele num grande Marte. Está certo, porém, que politicamente é preciso expor Bolsonaro. A tentativa de golpe, a forma como seu governo tratou a pandemia, a falta de recursos para áreas essenciais como educação e saúde. É preciso demonstrar e ficar gravado na cabeça de todos o caráter criminoso do governo de Bolsonaro e buscar por meio da justiça sua inelegibilidade. É o que eu estou falando para vocês. O que eles vão tentar fazer é desgastar Bolsonaro ao máximo na imprensa. O que eles fizeram ao longo dos últimos 4 anos é continuar fazendo, continuar desgastando, desgaste e mais desgaste. E mais desgaste. É no que eles vão apostar. Junto a isso, a inelegibilidade, porque aí a ideia não é só desgastar Bolsonaro. Inclusive, em caso de inelegibilidade, Bolsonaro não ter um capital político, né, robusto para conseguir emplacar um candidato de direita. É a ideia dessa turma. E aí prender, ficar parecendo que era perseguição e tudo mais. Aí Bolsonaro manda alguém falando, esse aqui é o meu representante para lutar pelo Brasil. Aí continua. Líder do PT prega cautela sobre CPI para apurar invasões. Quem é o líder do PT, o atual? O que vai ser, né? Vai assumir agora como líder. Tá vendo a transição. Zeca Disseu. Zeca Disseu. Filho do Disseu. Você acha que o filho do Disseu pensa por si? Ou você acha que essa é a opinião do José Disseu? Zeca avisou que a bancada do PT da casa já decidiu adiar a decisão de abrir a CPI para averiguar os atos antidemocráticos. Abre aspas. Houve uma decisão de bancada, ainda junto com o líder Reginaldo Lopes, com a minha liderança, agora nessa transição, de adiar um pouco essa decisão e adiar um pouco o debate para poder focar nessas coisas prioritárias.
Que coisas prioritárias. E perceba, Zeca Disseu em entrevista. Ele concedeu entrevista para o Igor Gadelha. Além disso, o Zequinha também concedeu entrevista para a Folha de São Paulo. Lá vai o filho do Disseu falar que ele vai em busca de diálogo até com o PL. Tá de boa vontade, né? Óbvio que não. Mas você vê, olha o papo. Olha como as coisas mudam. Governo é oposição. Agora tem que fingir, não, estamos aqui, né? Queremos ser amigos de todos e tudo mais. Na primeira oportunidade, vamos tentar ser o tempo todo dando rasteira, caçar deputado, faz isso, faz aquilo, outro, mas para a imprensa é aquele papinho, não, temos que unir o Brasil, até com pele vamos conversar. A minha postura é de muita cautela, de muito cuidado e de disposição para dialogar até com quem não gosta da gente. Ele defendeu ainda a prudência sobre a instalação de uma CPI. CPI pode ser um elemento de confusão, de desagregação, de divisão. Não é isso. A preocupação dele é outra. Não é só que CPI, divisão, embate. A gente chega lá. Aí ao longo da entrevista, ali foi o resumo do jornalista, tem duas perguntas para mim que são as centrais. Pra você saber o que está passando na cabeça da turminha da picanha. A primeira pergunta é: como vai ser a sua atuação na liderança do PT? Vai tentar isolar o PL? E o Zequinha responde: da minha parte, há uma disposição, como a gente já fez após os atos, de dialogar até com os partidos que são da oposição, como foi feito com o PL, que participou ativamente da aprovação da intervenção aqui na segurança pública do Distrito Federal. Eu imagino ser adequado, nos primeiros dias, talvez no primeiro mês, se evitar temas polêmicos. Como o quê? Que possam gerar muito conflito e disputa política. Porque lá fora, né, a turma tá aí, etc., poder gerar desgaste, etc., tudo mais. Nem a turminha da esquerda, com todo o apoio da imprensa, de diversos setores, do empresariado, da economia, de outros poderes, governador, nem essa turma quer tocar na agenda de valores, na agenda de costumes. Tinha uma galera que adorava falar, mas Bolsonaro ele errou. Bolsonaro ele tinha que ter chegado nos 100 primeiros dias de governo, os 6 primeiros meses, e ter emplacado as reformas, e ter feito isso, e ter extinguido o PT, e ter feito tudo mais. Falei, rapaz, tudo em 6 meses. Foi por má vontade, né? Bolsonaro não queria, era pura má vontade. Eu acho sensacional, como tem uma parte da direita, que ele sabe onde ele quer chegar. Onde ele quer chegar. Eu quero o fim do PT, tá? E faz isso como? Não sei, Bolsonaro é o presidente. Ele que faça. Eu votei nele pra isso. Tá, mas é possível? Irmão, eu votei nele pra isso. A turma não quer saber se é possível ou não, se tinha caminho, se não tinha, quer. E se não fez, é traidor. Traiu a direita. Não soube governar. Foi um mau presidente. Não atacou os seus inimigos no primeiro dia. É um papo que era ter. Pô, beleza, mas era pra fazer o quê, filho de Deus? A mesma turma que diz que o Congresso foi aparelhado é a mesma turma que queria que Bolsonaro atropelasse o Congresso. Como? Sabe, é umas coisas que, assim, é tão óbvio na minha cabeça que eu fico me perguntando o que é que passa na cabeça dessa galera achando que tudo é má vontade. Mas enfim, né? Aí depois fala o seguinte, e quais seriam esses temas polêmicos? Tem muitos temas que podem ser polêmicos. Esses de pauta de costumes, que envolvem a questão de religião, por exemplo. E a própria CPI pode ser um elemento de confusão, de desagregação e de divisão. O desgoverno tá vendo que a coisa não tá indo bem. São 2 semanas de crise, sem resultados. Com as principais promessas de campanha de sua base. Você pegar, inclusive, nas pesquisas, nos levantamentos que foram feitos, o Dilma, ele pontuava melhor entre as camadas mais baixas, que ganhava, sei lá, até lá 2 salários mínimos. Essa turma, cara, eles receberam o que até agora? Não teve aumento do salário mínimo? R$18. Não tá podendo aumentar em R$18 o salário do pobre. Agora tem gente no serviço público ganhando 47 mil só de salário base. Fora as regalias. Tabela de imposto de renda. Prometeram 5 mil. Qual é a realidade? Agora quem ganha um salário mínimo e meio
já vai começar a pagar imposto de renda. Aí você fala assim, mas pô, bicho, é 7,5%. Ali o que passou da alíquota, até, sei lá, 1.000 e quebrado, não paga nada. Então vai calcular 7,5% em cima de R$ 10, R$ 20, etc. Tá. Quando é que o cara gasta no contador pra fazer isso? Ah, mas ele pode fazer em casa? Ai, pô, bicho, vai começar assim? E todo mundo aprende. Ah, não, então aprenda. Já tem que aprender alguma hora. Tá, mas será que esse é o momento? Diante de tudo que tá acontecendo? O pobre que se vire. No final do dia é sempre assim. O pobre que se vire. Não vai cobrar as promessas? Mas deixa lá, né? O pobre que se vire para uma grande parte da parcela da população. E aí, esquece a manchete. O interessante é a primeira linha do primeiro parágrafo. A matéria de dois parágrafos. A matéria se chama Ministério da Justiça tem dossiê de militares golpistas. Né? Ele não esquece nos militares. Olha o primeiro parágrafo. A ordem no governo Dilma é retomar o clima de normalidade o mais rápido possível. Aí depois a matéria sai falando, que encontraram aí os militares nos atos, tudo mais, PPP, tititi. O clima não está bom. Não está bom. Saíram inclusive matérias ontem de analistas políticos, analistas internacionais, como o cara da Eurásia, falando que ele não está botando fé no governo atual, e isso após se encontrar com a Haddad. A gente vai chegar lá quando a gente falar de Davos, e agora já. Enfim, vamos ver aí a cena dos próximos capítulos. E a coisa não está indo bem. Tem algumas matérias que não estão no vídeo de hoje, devo comentar com vocês amanhã, sobre o Legislativo, como um todo. A gente já comentou esses últimos dias aí que União Brasil não tá assim, né, somos base. Já existem algumas conversas do União Brasil colar com o PL, até adianta aqui, e juntos eles revezarem a CCJ. União Brasil também quer ter o controle sobre o orçamento, né, ficar com a LOA aí do ano. E qual a ideia por trás disso? Criar um blocão, talvez conte com o PSDB, com o Podemos e isola o PT. Vai lá, PT, chupa o dedo. CCJ do PL, depois do União Brasil. Vida que segue. Vai lá, brinca aí, vocês são miserável. Brinca aí. Toma o ministério. Aí o Bivar e o Alcolumbre estão tentando impedir essa movimentação. E aí a União Brasil aderindo, existe expectativa também chamar o PSD. Aí o MDB do Baleia Rossi, né? Virou puxadinho do PT, se apequenou, vai ficar sem nada. Mas vamos para o assunto que interessa. Ontem, Davos, nossos grandes representantes, Fernando Haddad, Marina Silva, como sempre, aquela vontade, aquela síndrome de vira-lata de falar mal do país. Eu até entendo você reclamar, você falar dos nossos problemas, pra ver se a turma lá tem algum tipo de solução. Não, você acha que tem problema? Então vamos te apresentar uma solução. Até entendo. O problema é quando você mente pra falar mal. Não sei se mente ou pelo menos aumenta, porque eu acho muito difícil concordar com a senhorita Marina Silva. Você escuta isso aqui. 15 segundos. E me diz se você acredita com os números apresentados pela Marina. É o trilho de proteger o meio ambiente, mas de combater as desigualdades. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. 120 milhões? Rapaz. Acho que a Marina tá ruim de matemática, viu? Tá mal, Marina. Tá mal. Mal, viu, fia? Mas tudo bem. Isso daí é só pra gente começar. Aí veja só como são as coisas. Ontem teve um vídeo que circulou bastante do Haddad. E eu venho tentando, né, nesses últimos dias, eu tô tentando mapear muita coisa, tentar entender como é que vem se redividindo essa configuração dessa nova política brasileira, quem tá do lado de quem apoia o quê, quem são os determinados setores, quais são as bolhas que vêm se formando. Tô tentando entender. Da mesma forma que a direita tem as suas bolhas, eu falei, pô, a turma da esquerda também deve ter algumas. E aí vejam só. O Haddad, não sei o que passou na cabeça do Haddad enquanto ministro da Economia, ele
basicamente está incentivando brasileiros a quebrarem a economia, ou pelo menos, deixarem de consumir produtos de determinadas alas, determinados setores, determinadas empresas, empresários. Ele falando isso daí pro mundo, o ministro da Fazenda, que deveria estar elogiando a economia, tendo lá queimar a economia brasileira. E aí você vê isso daqui, ó. É um perfil ligado à esquerda BRICS, nacionalista, soberania brasileira em primeiro lugar, são desenvolvimentistas. Olha o que o rapaz disse. Ouvi e reouvi a fala do Haddad. É uma porta aberta para a pauta pregada pelo Fórum Econômico, a pauta do SG. Quem não acompanha isso não vai entender, só lamento. Olha o final agora. E diga-se muito claramente, quem mais está acompanhando são pessoas mais relacionadas à direita. A esquerda... E aí você vê, ó, não chamou de extrema-direita, não chamou de fascista. Não, é a turma da direita que está preocupada com isso. Vocês estão comendo mosca. Acordem. Vou dar play no vídeo. O Felipe Barros ele fez uma thread sobre isso. E o final da thread é interessante. Vai tomar algumas medidas contra o ministro da Fazenda, o Haddad. Acho que ele precisa realmente esclarecer alguns pontos. E olha o que o Haddad tem para falar. E nós temos que convencer as grandes corporações, né, na medida do que o sistema permite, porque nós sabemos que é um sistema limitado. Ó, vamos começar. Eu vou dando pause. Tem que convencer as grandes corporações. Olha a preocupação do Haddad. As grandes corporações. Obviamente, vocês sabem que eu vou falar da agenda ESG. Quando a gente fala do ESG no final do dia, sempre tá ligado o quê? Ao mercado financeiro. As grandes corporações, né? Os grandes fundos de investimento como a BlackRock, State Grid, a Vanguard, etc., que usam o seu poderio financeiro juntamente com, sua força política para trabalhar por ideias, promoção de determinados lobbies, agendas, novas regulamentações que vão direcionar o mercado de uma forma que ou você segue determinadas regras ou você está de fora. É o que existe de pior do capitalismo, se é que é capitalismo. Vou até falar dessa forma. No final do dia, isso não é. Assim, é uma transgressão que no final do dia, acho que o professor Olavo de Carvalho definiu como metacapitalismo. O cara está acima dessa questão, né? O dinheiro não importa mais. É tudo pelo poder e uma concentração. E quanto mais regulamentação, mais regras por parte do Estado, melhor para eles. Porque o pequeno, o médio empresário, ele vai afundar, ele vai quebrar. E aí o grandão vai lá e compra. E você vai criando os monopólios, os oligopólios. Mas veja só, né? A preocupação da Haddad. Temos que chegar aqui com as grandes corporações. Só faltou falar que temos que pegar aqui a turma da Bolsa de Valores e implementar essa regra de baixo para cima e obrigar todo mundo a seguir. Mas vamos lá. Mas a assumir determinados compromissos públicos. E com consequências práticas. Tá, né? Como o quê? E não só nessas áreas que eu citei, mas em muitas outras em que algumas empresas demonstram compromisso com o meio ambiente, compromisso com igualdade de gênero, compromisso social, com combate ao racismo, compromisso com sustentabilidade, compromisso com nova matriz energética, compromisso em não adquirir produtos de países que não respeitam os direitos humanos, que não respeitam o meio ambiente. Ou seja, é possível. Itens da pauta SG, né? As empresas têm que seguir a cartilha do ambiental, a cartilha do social, a cartilha de regras de governança. Aí ele continua. Engajar CEOs, líderes, não só chefes de Estado, chefes de governo, mas as grandes corporações numa agenda civilizatória, numa agenda que respeita os povos originários, que respeita a diversidade racial, que respeita a diversidade de gênero. Enfim, eu acho que é uma agenda que até como consumidores, nós temos condição de pressionar. No Brasil, em função do engajamento de algumas empresas com o governo extremista que foi derrotado, muita gente deixou de consumir os produtos dessas empresas no Brasil. Eu sou um que não consumo sem prestar atenção de quem que eu estou adquirindo o produto. Eu não compro nem um palito de fósforo
de uma empresa que não tenha compromissos com essas questões, né? Sobretudo com a questão da minha, da sua e da liberdade dela, né? Como é que nós podemos compactuar com empresas que não manifestam claramente o que pensam sobre essas questões? Principalmente da minha, da sua e da dela, né? Da liberdade. Ele está se referindo da host, né? Da mediadora e da Marina Silva. Amigo, tu acha que a Marina Silva tem problema de liberdade? ET Bilu faz viagem intergaláctica de nave espacial. A outra cidadã tá na Suíça. Não garantir a minha, a sua liberdade. Liberdade de quê, irmão? Tá maluco? Quem não tem liberdade é o pobre. Que o pobre hoje, né? O cidadão comum, eu boto assim, pobre porque a maior parte do povo hoje é pobre. Até a classe média vive assim uma situação bem complicada. A maioria das pessoas hoje vive, né? Constrói uma prisão para morar. Porque é uma casa, se for do condomínio, o condomínio é cercado, aí tem cerca elétrica, aí tem segurança. Quando não tem alguém dentro, né? Às vezes você vê que tem condomínio que ele é melhor valorizado porque ele diz, ó, esse condomínio aqui tem um monte de policial. Aí a pessoa se sente um pouco mais segura. Não, eu tomo aqui que é de segurança. Não, o cara se sente mais tranquilo. Pô, tem segurança armada, etc. Portaria. Você pode ver que o prédiozinho que só aperta o botão, o cara entra. Peraí, isso não é tão bom. O banco tem um porteiro. Aí, quando não é assim, é uma casa que o cara bota na própria casa. É cerca, é portão. Não pode chegar tarde fica com medo de abrir o portão, alguém entrar. Aí a janela, às vezes é blindada, bota uma grade por fora, 3 trancas na porta. Mas o Haddad tá preocupado com a liberdade dele e da Marina, que anda de disco voador. Meu Deus! E ó, não compre dessas empresas. Não compre. O ministro da Fazenda falando isso pro mundo. Nada estranho por aqui. Não, vamos quebrar os inimigos. E engajar as pessoas. É inacreditável. Aí o Felipe Barros fala, palavras do Felipe Barros. A criminosa fala do Haddad, ministro da Fazenda no Fórum Econômico Mundial, incentiva um boicote internacional aos produtos brasileiros, que atingem principalmente o agronegócio brasileiro. O ministro que reconhece não ter estudado economia envergonha o Brasil. Ele ainda confessa consumir apenas os produtos dos que compactuou com o PT, em prejuízo daqueles que produzidos pelas famílias brasileiras. Por isso que prefere café nicaragüense e charuto cubano. Curiosamente, nunca falou nada sobre... tudo o Felipe Barros está falando. Propinas que o PT recebeu da JBS Friboi. Aí ele fala o seguinte. Assim, junto com outros deputados que defendem o Brasil, ingressaremos, primeiro, representação na Comissão de Ética da Presidência. 2. Denúncia na PGR, possível crime contra a economia. E 3. Convocação para explicações na Câmara dos Deputados sobre o ataque aos produtos brasileiros. Eu acho que aqui é um ótimo exemplo, né, de atuação parlamentar. Quer comentar sobre algum assunto que aconteceu? Comenta. Mas já fala o seguinte, ó, tô comentando aqui, isso é um absurdo, e as ações que eu estou tomando são essas. Parabéns aí pro Felipe Barros. Acho que esse tipo de ação representa o sentimento de muitas pessoas. E você vê que é uma pauta que a própria esquerda, quer dizer, alguns setores da esquerda nacional estão preocupados. Só que vamos dar uma pausa. Em Davos, a gente voltar para Davos, mas quero vir com vocês aqui no ano de 1999. Era um sábado em São Paulo, dia 27 de fevereiro. Momento de sabatina. Sabatina para quê? Indicação para o Banco Central. Para a oposição, temas como ligação com Soros e privatização de bancos como o Banco do Brasil não foram bem esclarecidas. Senadores reclamam de respostas evasivas. O presidente indicado do Banco Central, o Armínio Fraga, foi acusado por senadores de responder de forma evasiva, especialmente ao driblar pedidos para que o Soros Fund abra suas operações para mostrar que não lucrou com dados privilegiados sobre o Brasil. A denúncia de informação privilegiada já havia sido apresentada pelo economista Paul Krugman, que afirmou
que o fundo de Soros comprou títulos da dívida brasileira ao saber antecipadamente que Armínio Fraga iria para a presidência do Banco Central. Krugman acabou retirando sua denúncia e fazendo uma retratação pública, afirmando que não tinha provas. Mesmo assim, o tema foi recorrente na sabatina. Fraga rebateu a acusação, dizendo que foi convidado para o Banco Central apenas no dia 29 de janeiro, um dia após as supostas compras do Soros Fund. O senador Eduardo Suplicy pediu a Fraga que abrisse os registros de compra de títulos do fundo no dia 29 de janeiro. O presidente indicado do Banco Central disse ser improvável Soros divulgar esses dados, pois essa não é a regra do mundo dos negócios. A senadora Marina Silva leu trechos de entrevista do Soros, em que o mega especulador afirma que abriria os dados caso Krugman não tivesse se retratado. Fraga também deixou de explicitar sua posição sobre a privatização do Banco do Brasil e da Caixa. Não quis falar sobre privatização, ficou bem quieto. O senhor é muito evasivo. Um presidente do Banco Central não pode ser evasivo. Não estamos designando o senhor para um cargo menor, é a presidência do Banco Central. Quem dizia isso era Roberto Freire, na época PPS, atual Cidadania. Ele preside Cidadania hoje em dia. Olhem as pessoas envolvidas. Olhem as preocupações da época. Estavam preocupados com o que o Soros fazia, o que o Soros deixava de fazer. Olha de que lado eles estavam, olha do lado que o Armínio Fraga estava. 99. De lá para cá se passaram quase 24 anos. Vai completar mês que vem. E aí veja. Avançando no tempo, chegando em 2014, essas duas notícias, tem mais uma também assim antiga, vocês vão ver que essas duas, elas vão conectar o compilado que eu trouxe aí pra gente comentar sobre o dia de ontem, algumas coisas que a esquerda anda travando e algumas brigas internas. Em 2014 teve uma polêmica sobre aí a queda do avião do Eduardo Campos. Eu não vou entrar na polêmica. A esquerda aí, meu Deus, era quem criou a teoria mais coisa. Eu não vou trazer aqui a teoria deles de jeito nenhum. Só que o interessante é o seguinte, essa matéria aqui do jornal GGN, do Nassif, jornal de esquerda, lulista, raiz, assim, baba ovo do Lula até hoje, e passa pano para todos os absurdos. Ele colocava essa manchete, né? Marina Silva, Soros e mais um suspeito. E ele fala algumas coisas. Olha agora o que a esquerda... Olha só, olha como estava a esquerda em 99. Olha o que a esquerda estava pontuando no ano de 2014. E vamos olhar como está a esquerda brasileira, né, representada pelo PT e seus satélites, agora em 2023. Em 2014, a turma do GGN se preocupava falando o seguinte, ó. Como aconteceu nos partidos trabalhistas da Grã-Bretanha, da Austrália, da Nova Zelândia, nos liberais. Que liberal, hoje vocês estão vendo que liberal, cara, liberal é de esquerda. Liberal é de esquerda. Esse papo, conservador nos valores, liberal na economia é balela. Seja conservador nos valores e conservador na economia. Simples assim. Mas vamos lá. Ó. Partidos trabalhistas, liberais, novos partidos democráticos e no Partido Democrata dos Estados Unidos. Nessa turma, ao redor do mundo, interesses corporativos infiltraram-se também no Partido Socialista Brasileiro. Os interesses corporativos que já estavam entrando nesses partidos estavam, em 2014, entrando no PSB. E o converteram num partido da terceira via. O que é a terceira via? É a tal da frente ampla. É a democracia, é a democracinha. Que é o que no final do dia? O que é a frente ampla no final do dia? É um alinhamento total à Agenda 2030. A Agenda do SG. Vamos falar assim, em termos práticos, isso é a pauta da terceira via. Você impor uma agenda woke, progressista, a todo custo, em todos os setores, com um verniz um verniz meio liberal,
mas que no fim é um estado de controle absurdo, feito por agências reguladoras, feito por algumas entidades de classe, alguns sindicatos, alguns grupos empresariais que acabam controlando, mas tentam passar a ideia que não, que existe uma liberdade, etc. Tudo mais. E você vê que é um aprisionamento total, onde os grandes oligopólios, o mercado privado comanda. Era a preocupação da esquerda em 2014. E se você olhar, o que aconteceu com a esquerda hoje? Tem algum partido de esquerda no Brasil hoje que não está de joelhos para o grande capital, para os interesses corporativos? Existe algum partido na esquerda hoje? Olha a própria composição do tal governo. O Nassif estava preocupado com Jorge Soros, enquanto em 2022, uma equipe de transição com quase 1.000 membros em todos os grupos de trabalho da transição tinha pelo menos uma pessoa ligada ao Open Society. Quem diz isso? Foi Elias Jabbour, o economista que a esquerda fica salivando, o zóio vira. Tá entendendo? Olha como as coisas mudaram. Olha como as coisas mudaram no Brasil. Olha Marina, que é pregadora cristã evangélica em país predominantemente cristão católico romano. Mas enfim, a Marina também é conhecida por ser muito próxima da infraestrutura da sociedade civil global e dos grupos de oposição controlada, oposição do bem permitida, financiados por Jorge Soros. Nessa época era um problema. Capitalista e operador de hedge funds globais, conhecida por sua participação nos esforços para a proteção da floresta amazônica, Marina tem sido muito elogiada por grupos do ambientalismo patrocinado pelo Instituto Open Society, do Soros. Olha o final agora. A campanha de Marina, como já se vê, está repleta de palavras senha na propaganda das organizações de Soros. Sociedade sustentável, sociedade do conhecimento, diversidade. Palavras que hoje, tá no colo do Lula. Tá no colo. E aí, Nassif? Você mudou, irmão. Mudou, hein? Demais. Era a preocupação da esquerda em 2014. Aí vamos para 2023. O vídeo de hoje está recheado de figuras de esquerda. Gustavo Castañón. Esquerda desenvolvimentista, ligado eu acho que ele ainda é filiado ao PDT. Ainda bem que nos livramos do neoliberalismo do Guedes. E agora você vai ver aquela matéria da Folha de São Paulo de 99, não foi aleatória. Governo contará com suporte do FMI para formular âncora fiscal. Vejam só. Vejam só. O brasileiro, com toda a sua expertise, parece que Gabriel Galípolo, parece que o Melo, que eu não lembro o primeiro nome, parece que o Nelson Barbosa, e junto com a Haddad, parece que eles não conseguem criar uma âncora fiscal. Tem que pedir ajuda pro grande capital internacional, FMI, nos dê suporte. Mas como assim? Cadê? A turma da esquerda que apontava o dedo pro governo Bolsonaro, que são vendidos, o neoliberalismo e tal. Olha quem tá pedindo arrego pro FMI. O Haddad. O Haddad. Aí vamos voltar no tempo. Mais uma vez para 27 de fevereiro de 99. Mais uma vez na Folha de São Paulo. Contradição passa desapercebida na CAI. O presidente indicado para o Banco Central, o Armínio Fraga, caiu em contradição após ter afirmado na CAI que não teve acesso a informações sigilosas antes de sua aprovação pelo Senado. Respondendo ao senador José Eduardo Dutra, do PT, Armínio Fraga negou ter conhecimento de informações relativas a operações do Banco Central. Não sabia de nada, sabia de nada. Desde o último dia 2, quando foi anunciada a sua escolha para o comando da instituição, Fraga ocupa o cargo de assessor especial do ministro Pedro Malan. Eu procurei, no contexto de minha atuação como assessor do ministro, manter-me distante dos assuntos internos do Banco Central. Só que, mais tarde, na mesma sessão, o senador Antero Paes de Barros, do PSDB, perguntou como um pedido de confirmação se o Armínio Fraga tinha conhecimento das negociações com o FMI
acerca de mecanismos de intervenção do Banco Central no câmbio. Ó, o FMI do Haddad. Devo dizer que o acordo com o fundo e a política do governo nessa área são assuntos que ainda não são públicos, disse Fraga. Seria uma informação privilegiada e eu não posso dividir a informação aqui com a plateia. Mas peraí, ele está se contradizendo? Ele negou ter conhecimento de informações relativas a operações do BC. E aqui ele diz que ele não pode dar porque a informação privilegiada do que o BC está fazendo com o FMI. E aí, irmão? E aí? E se você olhar a história do Brasil, esse governo do Fernando Henrique, o FMI meio que deu uma ajudinha, né? O pessoal diz aí que o FMI ele só começou a andar, né? O apoio, o suporte pro Brasil depois que o Armínio Fraga sentou lá. E a esquerda sempre denunciou isso, hein? Sempre denunciou. Olha o Haddad. Esquerda brasileira. Gente, o PT não é nem mais de esquerda. O PT hoje virou um partido globalista. Que é de esquerda no final do dia, né? Não sei, a gente fala isso daí, mas você tá entendendo o que eu tô falando? Aquela história. Eu não sei, hoje você botar o Fidel Castro de um lado, você ressuscita. Você ressuscita o Fidel, bota o Fidel de um lado e bota o Soros do outro. Eu não sei qual dos dois o Lula pega pra tomar uma cachaça. Eu não sei. Eu não sei. Qual dos dois o Lula escolhe pra tomar uma cachaça? Fidel ou Soros? Como tá? Aí veja. Jones Manuel. Famoso também. Crítico ferrenho da extrema-direita. Picanheiro nato. E todas as críticas são as pessoas. Nunca é o Lula. O Lula é santo. O Lula jamais vai compactuar com nada disso. Repito. Se a lógica do ministro Fernando Haddad prevalecer, isto é, não aumentar de imediato o salário mínimo, corte de gastos e baixo investimento público, um governo cercado por militares golpistas pela extrema-direita pode ter queda acentuada de popularidade. Pode cair a popularidade do governo, viu? Se não fizer o que o Deus está falando, ó, tem que aumentar o salário mínimo. Mal percebe que o pobre está em último lugar. O pobre é o último. Na fila toda, o pobre é o último. Esquece o pobre, Jones. Você tá, irmão, iludido. Aí veja, sobre ele falando de queda de popularidade. O Jones não tá errado. Deixa eu ver até o horário, ó. O Jones é um cara inteligente. Isso não dá pra negar. Ele falou isso dia 16. Ele falou isso anteontem. Você vai ver como o Jones, ele podia trabalhar na Eurásia. A mensagem que a Haddad quer passar para investidores nessa terça em Davos. Na terça, o Haddad, né? Quer falar lá, etc. Parcerias público-privadas, concessões. A esquerda que sempre criticou também as privatizações, etc. Tudo mais, mas beleza. Ele também conversou sobre o espaço da economia latino-americana no contexto geopolítico. E ele falou, quer dizer, e depois disso se reuniu com Jan Bremer, da Eurásia, e depois Lord Malloch Brown e o filho do Soros. O filho do Soros é o filho do Soros. E o Lord é o cara que chefia a empresa do Soros, a Open Society. O funcionário do mês e o filho do homem. É com quem a Haddad tava batendo papo. Aí, conversando com o cara da Eurásia, o cara deve ter ligado pro Jones no Brasil. E aí, Jones? Como é que tá as coisas aí? Qual é a tua avaliação? A Haddad presta ou não? Não presta. A popularidade vai cair. A Haddad não passa confiança ao presidente da consultoria de risco Eurásia. Jan Bremer se reuniu como está fazendo nessa terça no Fórum de Davos, na Suíça. Ele também prevê deterioração da popularidade do Dilma. Mas saiu pesquisa da IPEC. Eu não sei se essa pesquisa foi paga pela Globo, como foi durante o período eleitoral. Mas a pesquisa da IPEC mostra que grande parte dos brasileiros acredita que o Lula, 64% dos brasileiros acham o Lula homem santo. Basicamente isso. IPEC, né? A melhor de todas. Só podia ser IPEC. Mas vamos voltar. Dando uma pequena pausa aqui em Davos. Não sei se a gente volta para Davos. Mas, continuando as questões internacionais. Simone Tebet confirma presença em evento de grupo de Dória em Lisboa. Aí a turma do PT já tá com raiva. Confirmação de Simone Tebet em evento de Dória gera mal-estar com o integrante do PT e governo Lula. Advogado de Lula na época da prisão vai às redes criticar a ministra. Não, como é assim, colando com Dória nesses eventos, etc, tudo mais.
Não, se fosse em Davos, pode. Com Dória, não pode. Mas no final do dia, não tem diferença. A agenda do lead dos eventos do Dória é a mesma agenda do Fórum Econômico. É a mesma. Pra você ter ideia, isso aqui não é que eu tô exagerando, o livro do dono do Fórum Econômico, a versão brasileira, o prefácio é escrito pelo Dória. O livro do Schwab, o prefácio, é escrito pelo Dória. Não tem diferença. Eu não tô dizendo na crítica. Mas tá lá. Esse evento do Dória vai falar sobre sustentabilidade. Todos os eventos falam sobre isso, né? Que o Nassif reclamava que eram as pautas aí que estavam destruindo a direita. Aí vamos voltar. Randolfo Rodrigues fala o seguinte, espalha a verdade. Bolsonaro congelou a tabela do imposto de renda e deixou uma bomba relógio e a defasagem de valores junto à inflação, que vai obrigar o pagamento do tributo para quem ganha menos. Estratégia desumana, a correção da tabela este ano só pode valer legalmente a partir de 2024. Então, vários tributaristas estão falando que isto é mentira. Mentira. Que negócio, quando é sobre reduzir o imposto, pode ser assim, aplicou agora para mês que vem já. Para aumentar, tem que esperar um ano. Mas para baixar, é imediato. Aí mais uma vez vem a esquerda, ó. Perdeu completamente o pudor esse Randolph. Esse negócio de luta contra o fascismo, das velhinhas de Taubaté libertador. Liberta da verdade, da moral e das promessas. Tá sendo irônico. Críticas internas da esquerda. Aí, esse William Jacob é um cara de esquerda, tem canal no YouTube também. Lula pode corrigir a tabela para esse ano via um MP. Não existe princípio da anterioridade para esse caso. Aí, dá uma pausa nisso aqui. Vamos voltar para a agenda ESG. O alerta de Larry Fink, da BlackRock, sobre a polarização dos investimentos ESG. A terceira via está chateada. Estou levando isso muito a sério, disse o Larry Fink em entrevista à Bloomberg TV no Fórum Econômico Mundial em Davos. Estamos tentando resolver os equívocos. É difícil porque não é mais um negócio? Eles estão fazendo de uma forma pessoal? E pela primeira vez na minha carreira profissional, os ataques agora são pessoais. Estão me atacando? Eu não fiz nada demais. Eu só estou defendendo uma agenda que vai destruir a vida do pobre. O que foi que eu estou fazendo? Só estou defendendo uma agenda para as pessoas pararem de comer carne? Para de taxar o peito da vaca? Estou sendo atacado? Ataques? Fink, de 70 anos, tem falado abertamente sobre investir com metas ambientais, sociais e de governança. ESG. Tornando-se o ponto focal em suas cartas anuais ao setor. Né? O ponto focal. ESG, 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 ESG. Olha aí. A maior das corporações. A BlackRock. A maior gestora do mundo se tornou alvo de críticas de ambas as extremidades do espectro político. Com alguns da direita alegando que suas políticas prejudicam a indústria de combustíveis fósseis e outros da esquerda argumentando que não está fazendo o suficiente para responder às mudanças climáticas. A turma, você vê que as críticas da esquerda são meio malucas, né? Não, mas isso aí não está meio que ajudando muito, tem que ser mais, etc, tudo mais. Você vê, existem assuntos, e aí volta para aquela primeira postagem do vídeo, daquele perfil lá do BRICS, ele falando, ó, a turma da esquerda que está discutindo. Olha a importância da gente ter o domínio sobre determinados assuntos, porque as discussões que se debruçam sobre eles e o controle da narrativa fica debaixo do nosso braço. A direita está preocupada com o quê? Em preservar a economia, preservar empregos. Está preocupada que o pobre não tem que pagar mais para comer, que o pobre não tem que pagar mais para usar o ônibus. É a preocupação da direita. Segundo ele aqui, segundo a Bloomberg, qual a preocupação da esquerda? Não está respondendo o suficiente de acordo com as mudanças climáticas. É só para inglês ver esse tipo de agenda. E você percebe que existe uma insatisfação. Primeiro ponto, é importantíssimo a gente ter debaixo do nosso braço o domínio sobre a narrativa. E segundo ponto, existem setores que... Esse é o meu questionamento, eu não vou ter resposta para vocês. Por que não existe um diálogo? Está claro que existe uma parte da esquerda que passa um pano absurdo porque o Lula faz,
mas que não concorda com o que está acontecendo. Já tem outros que já estão criticando, como tá ali criticando o Haddad, criticando o Randolph. Você vê, cara, são pautas que a turma da direita sempre defendeu. E eu tenho certeza que se você perguntar para esses caras mais moderados, se é que dá pra falar assim, falar, cara, tu sabia que a direita defende isso também? Eu tenho certeza que ele vai falar, não sabia. E ainda vai falar que é mentira. Fala, não, é mentira, não acredito que vocês defendem isso. Veja como... Não sei se a mídia, não sei se os próprios políticos de esquerda, não sei se as universidades, como eles conseguiram criar um espantalho sobre o que é a direita. Veja como existem pessoas na esquerda, e essas pessoas aí que eu acho que se posicionam de uma forma mais tranquila, são os candidatos a virarem de pessoas de direita. Quantas pessoas de esquerda vocês já não conheceram na vida que depois de um tempo viraram de direita? Mas toda a mesma pessoa que vê assim, cara, eu tô sendo enganado. Estou sendo enganado. As pautas que eu sempre fui contra, eu estou percebendo que quem defende é Bolsonaro. São os bolsomínios. Tem até um exemplo disso daí, que é uma jornalista que escreveu um texto. A gente vai chegar nela. Ela também tá fazendo críticas à esquerda. Mas antes disso, só aqui um comentário do Elon Musk, em cima original, abaixo traduzido. O Fórum Econômico diz que sua riqueza é administrada por um comitê de investimento interno que busca incorporar critérios ambientais, sociais e de governança em sua estratégia de investimento para administrar as reservas estratégicas de longo prazo da fundação. E o Elon Musk fala, ó, o S do SG significa satânico. Diretaço. E o Elon Musk, ele reaparece aqui. Em uma entrevista, um jornalista falou para outro jornalista que o Elon Musk, ao comprar o Twitter, ele acabou por criar um grande obstáculo para a agenda do Fórum Econômico. Ele basicamente disse que as pessoas comuns deveriam estar em uma plataforma igualitária e deveríamos parar de censurar as pessoas comuns porque as elites assim o exigem. E o Elon Musk responde, o jornalismo cidadão é vital para o futuro da civilização. Aí vamos voltar. Paula Schmidt, de esquerda, assumida, ela ainda se considera de esquerda, mas no período eleitoral ela escreveu um artigo, Por que eu voto em Bolsonaro? E ela falou que ela vota em Bolsonaro porque ela sempre defendeu esgoto para a população. Ela sempre defendeu programas sociais, reforma agrária, diversas coisas. E aí Bolsonaro entregou mais de 400 mil títulos de terras, teve um marco do saneamento, programas sociais, o maior programa social da história do Brasil, que foi o Auxílio Brasil. E diversas outras coisas. Eu falei, pô, mas essas são as pautas que eu apoio? Essas são as pautas reais. Não essa balela. Então você vê que tem pessoas... E você vê hoje a Paula, ela... Quem acompanha a Paula no Twitter, o que ela escreve... Tem gente, eu tô sabendo que tem vários de vocês que me assistem e falam, cara, a Paula de esquerda? Sim, ela é de esquerda. Acredite se quiser. E você vê que ela só tá... Se você não souber que ela é de esquerda, você lê o que ela escreve, você não sabe. Eu acho que ela é a perfeita candidata a falar, eu acho que eu sou de direita. Eu dizia que eu era de esquerda porque o meu professor de história me enganou. Aí a Paula fez essa postagem. Sônia Guajajara reconhece que é financiada pela Fundação Ford. Aí o que é que tem engraçado nisso daqui? Primeiro, a Paula fala, né? As duas coisas que hoje me dão vergonha. Primeiro, meus colegas covardes demais para fazer jornalismo, assessores de imprensa de bilionários. E 2, a esquerda. E essa matéria é do site do PCO, Causa Operária. É o PCO reclamando sobre isso. Só que você vai ouvir o PCO. Quando o PCO fala de Bolsonaro, aí Bolsonaro é de extrema direita, aí que Bolsonaro é isso. Aí aquela galera também que, sabe, tem miolo mole. Mas tudo bem. Aí você vê aqui mais uma vez, de novo o William Jacob. Tá na esquerda. Sabe, eu abri o canal desse cara no YouTube pra ver. É só vídeo chorando sobre Bolsonaro. Você vê, o cara, ele não consegue entender que é a direita brasileira que está preocupada com capital internacional interferindo na nossa soberania. Que é a direita brasileira que quer uma CPI para investigar as ONGs. Que é a direita brasileira que quer preservar a soberania do país e principalmente da Amazônia. O cara não percebe. O negócio Guajajara enrolou.
A assessoria interveio, mas no final revelou. Foi a Fundação Ford quem financiou a comitiva de 12 indígenas na COP23. Deixa eu ver se eu baixei esse vídeo aqui no celular ou se eu... Baixei. Ainda tem aqui, ó. Gringa Brasília, outro perfil de esquerda. Mas vamos ver aqui o áudio primeiro. É a gente que se organiza para poder chegar aqui de forma autônoma, né? Claro. A gente se organiza cada um. Mas com parceiros. Mas vocês não pagaram do bolso? Não, claro que não. Quem paga do bolso? O governo paga do bolso? Não paga, né? Paga com o nosso dinheiro, inclusive. Com o dinheiro público. Então nós também buscamos parcerias com nossos apoiadores locais para poder chegar, né? Apoiadores? Não, Jesus, desculpa. Maurício. Da onde? Direitoambiental.com. Direitoambiental.com. Não tem problema, eu respondo com muita tranquilidade, porque eu acho, né, porque eu acho que a gente é muito transparente para dizer como vem, né? Não, porque não é problema, é que a gente sabe que os ruralistas mandam para poder passar no canal rural e aí depois usar isso contra nós, entendeu? Não, mas eu acho isso que acontece muito. A versão, né? É uma só. Claro, a gente não muda, né? Por isso que eu disse que eu tenho tranquilidade de responder, né? Porque pra gente não tem o que esconder. E pra gente, aqui agora, parte da delegação, nós estamos com uma delegação a nível mundial. Nós estamos com uma delegação que veio antes da COP, a gente fez uma turnê pela Europa, né? E isso foi muito publicizado, que a gente fez uma incidência política em 5 países, 7 cidades da Europa. Cita um exemplo. Assim. Olha, eu posso citar aqui a Fundação Ford, por exemplo, né, que apoia o movimento indígena no Brasil e no mundo inteiro, né, com fortalecimento de política pública, com formação, né? Então, assim, nós temos vários outros parceiros que apoiam tanto o movimento indígena como até órgãos. Parceiros. A esquerda dizia combater, né? Toda essa turma. Agora são parceiros. Ministra, viu? Aí esse perfil Gringa Brasília, perfil de esquerda. Até a uma postagem dela no passado, criticando, eu vou mostrar. Acho que dá tempo de mostrar. Não vai adiantar nada. A mídia alinhada aos Estados Unidos e o grande capital vende uma imagem da pauta Amazônia. Recentemente noticiou que os primeiros decretos que Lula e Marina assinaram foram vitórias. Aí, segundo a Gringa Brasília, quando na verdade eram demandas que as grandes mineradoras pediram. Que diferença pesquisar faz? É não ler as manchetes, hein? Dona Gringa, como você pode ter certeza que os decretos do Dilma e da Marina assinaram foram em prol das grandes mineradoras? Bom, porque eu pesquisei e encontrei o documento deles pedindo ao governo Lula para fazer essa mudança na lei e ele fez no primeiro dia. Em breve publico mais detalhes. Quando vejo que o novo governo fala em mineração sustentável, eu dou gargalhadas. É muita audácia tentar emplacar tamanha asneirice. Pode ser Mandela, Lula ou Leno. Tentou emplacar mentira aqui, vai tomar um cartão com pesquisa de volta. Me perdoe. Quer fazer mega mineração? Faça, mas sem me enrolar. Para vocês terem noção, como o grande capital usa a sustentabilidade. Mineração não é sustentável. Fura o solo, arranca os minérios e fim. Uma grande mineradora começou a reciclar água de chuva no trem de transporte e bingo. Agora a mineradora é saudável. Ganhou o selinho verde. Porque ela recicla a água da chuva que cai no trem. Olha só, agora o planeta tá salvo. Agora é SG. Agora pode operar no mercado de capitais brasileiro sem nenhum problema. Se esse relato aqui ele é verdadeiro ou não, não é o ponto que me interessa. Eu quero demonstrar para vocês, o interesse daqui é ver, olha como parte da esquerda nacional está se referindo às medidas do governo atual. Você vê, o governo Bolsonaro estava focado no garimpo artesanal, que é o do pequenininho. Não é o picanheiro do grande capital. As medidas do governo Bolsonaro, em sua grande extensão, foram sempre voltadas para o pequeno e para o médio. Nunca para o gigante. Nunca para ajudar a criar os campeões nacionais. Perceba como a turma da esquerda, eles vivem numa mentira. Eles estão perdidos. Você vê, se a direita... Por isso que eu falei para vocês, acho que anteontem, eu falei, gente, eu tenho esperança. Eu acho que se a direita conseguir emplacar o seu discurso,
Consegui furar algumas bolhas, criar alguns canais de diálogo e conseguir mostrar. Não conseguiu fazer nos últimos 4 anos porque foram ataques todos os dias, ataques baixíssimos por parte da imprensa e tudo mais. Mas você percebe que tem pessoas lá, o perfil do Briggs, falando, pô, a direita tá falando desse G, viu? Eu fico surpreso. Hoje, vez ou outra, quando eu abro algum perfil de esquerda, eu vejo que o cara me segue. Às vezes eu coloco lá pra ver o que ele já falou pra mim, se ele já me xingou, que tem algumas pesquisas. Eu vejo que alguns comentam numa boa. Algumas postagens que eu faço falando, né, soberania nacional, batendo na pauta TSG, eu vejo, pô, a turma até concorda, viu? Se a gente conseguir, vocês vão ver inúmeras pessoas sendo convertidas pra direita e falar, cara, eu entendi, eu tava sendo enganado. E vai chegar em 2024 a direita muito mais forte. Em 2026 nem se fala. Aí veja, governo do Dilma prepara apoio para vítimas de ódio de fake news na internet, né? Secretaria das Políticas Digitais quer criar um sistema de apoio para vítimas, né? Para ajudar, tudo mais. A ideia é, inclusive, fornecer assistência jurídica especializada às vítimas que não poderem pagar para os advogados. O titular da Secretaria de Políticas Digitais será o João Brant, doutor em Ciência Política do Babá. Brant também deverá propor iniciativas em parceria com o Ministério da Educação para ensinar jovens do ensino médio a verificar a autenticidade das informações que recebem pela internet. Educação mediática, aquela proposta que a turma também adora. Mais uma vez, essa foi a postagem que a gente trouxe no início do ano. Perfil da esquerda estava apontando, nomeado novo secretário de Políticas Digitais. Infelizmente, é mais um nome financiado pelas fundações neoliberais dos Estados Unidos. É a direita que sempre se preocupou com essa pauta. A direita combateu essa pauta desde sempre e essa turma não consegue perceber. Aí vai lá, muitas perguntas, foi assim que a esquerda elegeu o Boric, né? Aliás, nos Estados Unidos, no Chile, foi a própria esquerda que começou a aceitar as fundações dos Estados Unidos, suas mídias e mídias. E ela sai reclamando o que está acontecendo, falando que no longo prazo vai corromper a sociedade, eles vão dominar tudo. Vocês estão sendo feitos de bestas, acordem! Acordem! Avançando aqui, chegando quase no fim, não vai dar tempo de falar das americanas. O Ministério da Justiça anuncia a criação de um observatório da violência contra jornalistas. Muito cuidado aí, viu? Na internet, você dá uma resposta, não precisa nem xingar. Dê uma resposta mais dura em cima de um jornalista para você ver se você não vai ver o observatório da violência para cima de você. É triste, mas tem que dar risada. Tem que falar assim, né? Não é para dar risada. Assim, falar um pouco de humor. Eu acho que, mesmo que não ofender, mas ter uma resposta mais dura, vai ter problemas. Aí veja também as preocupações do Dilma. Centrais sindicais começam a discutir mudanças nas leis trabalhistas. Um dos focos é a criação da proposta para financiar sindicatos. E o que me surpreendeu dessa vez é que dizem, né, os líderes sindicais, que já tem um aval da Anfavea, que é a representante da indústria automobilística, e da Febraban. Febraban, que bateu no Guedes o tempo inteiro para uma proposta de financiamento dos sindicatos. Que vai ser via comissão coletiva. Não é imposto aberto, mas vai ter. Só tem besta. E por fim, isso daqui é um dos desafios que a direita vai ter. O Instituto Dilma busca financiamento para a escola de formação política. O Dilma quer criar o Renova BR dele. Petistas admitem, no entanto, que a missão não será simples. A avaliação de que a aprovação de leis federais para garantir o financiamento público de institutos presidenciais agora configuraria conflito de interesses. Nesse cenário, restaria arrecadar recursos via empresas privadas. O caminho, porém, também pode gerar polêmica na medida em que a entidade já foi investigada no passado por receber doações de empreiteiras. A esquerda está preocupada. A esquerda não, né? O que está aí. Que virou um monstro. Não sei nem definir mais o que é que está aí diante de nós. Já era ruim e ficou pior. O que a gente tinha de esquerda no passado era ruim. O que tem agora está cada vez pior. E você vê. Esse governo aí segue rachado. Aqui estão os links das notícias do vídeo hoje. E amanhã a gente começa a americana, né? Porque eu não tinha como deixar passar isso daí. Eu acho que o grande ponto, e o que eu queria mostrar para vocês, é que, gente, em todo esse cenário, de todo o caos, com tudo que está acontecendo, quando você para e olha, em níveis práticos, o governo está patinando. Analistas internacionais estão vendo isso,
Estão falando que vai ter uma queda na popularidade. Um governo que dentro dele, não é, a gente comentou isso no vídeo ontem também, você vê que ele está desunido, teve que ceder muito em diversas áreas, que está deixando a própria esquerda, certo? Com raiva. Pô, o que é que está acontecendo? E a gente está diante de uma oportunidade gigantesca da direita conseguir mostrar, se reinventar. Pô, mas tá todo mundo jogando contra. Pô, mas tem que tentar. Tem que tentar. E eu acho que esse é o que é o papel que a população consegue fazer e que o jornalismo também consegue fazer. Que eu sempre digo para vocês, o meu interesse é tentar trazer informação e mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Não sou líder, não sou político, não sou militante. Não, tô aqui. Trago informações, mostro, tento dar argumentos, né, material, uma base. Você, quando bater um papo com alguém e falar, cara, isso aqui, aquilo, outro, é tudo mais, e cada vez mais aumentarmos o tamanho da nossa tropa. Chegar em 2024 e emplacar vários prefeitos, vários vereadores. Ah, mas não sei o que. Vocês vão ver. Em 2024, o PL vai aumentar o número de prefeituras que comanda. Mas eu aposto dinheiro. Eu aposto dinheiro que o PL vai ter mais prefeito do que tem agora. Pode não bater 1.500, que é a projeção que estão fazendo. Mas vai aumentar. Mas com todas, vai aumentar. Ainda mais que está com um fundo considerável. As coisas vão dar certo, no longo prazo. Eu acho que o Brasil ainda vai piorar. Acho que ainda vamos ter um caos econômico. Mas não acho que o jogo está perdido. Mesmo com tudo acontecendo. Posso ser também, né, muito esperançoso, mas não consigo deixar de ser. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa no mesmo canal. Tem um Tony Valeu, tem um Peito na descrição. Vou mandar todos os vídeos, né, da Marina, do Haddad, da Índia, Guajajara, da Sônia Guajajara. Todos vou mandar lá no canal Telegram, o link também tá aqui na descrição. Com fé em Deus, espero poder ver vocês amanhã de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!